Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo com dicas de Power BI e hoje eu quero tirar uma dúvida então de um aluno que participou do último curso presencial aqui em Florianópolis. Ele trabalha com transportes e cada vez que uma mercadoria sai para entrega, ela pode ser realmente entregue ou pode ser que tenha dado algum problema. E esses aqui são os status que eles armazenam para as mercadorias. Então, mercadoria entregue é o código 1, mercadoria houve falta de pedido é a ocorrência 2, ou então houve falta de tempo para entrega, que é a ocorrência 3. E cada vez que isso acontece, cada vez que um evento é gerado, ele é armazenado então nessa tabela aqui ó, de eventos, que é a nossa fato, né? Então eu tenho aqui diversas notas fiscais, ó, 9 no caso, e diferentes ocorrências para cada uma delas em diferentes datas. Então, a nota 1 teve um evento 1 nessa data aqui, evento 2 nessa data. A nota fiscal 2 teve dois eventos também diferentes, ó, em datas diferentes, né? E o objetivo então é eu saber qual que é o status atual, a ocorrência, qual que foi a última ocorrência, né, de cada uma das notas, de cada uma das mercadorias. E com isso eu vou saber então quantas mercadorias eu tenho em cada um dos três status. Legal? Então vamos olhar aqui um modelinho bem simples, né, duas tabelas que se relacionam pelo código de ocorrência, tá? Vou ignorar aqui a tabela de data, tá? Eu vou considerar apenas a data da ocorrência como para nossa análise, mas é sempre bom a gente ter uma tabela de calendário, né? Uma tabela de data para isso. Então vamos lá, vou fazer isso de duas formas, tá? Primeira forma mais simples, né, que é a forma estática, através de coluna calculada. Então se eu vier aqui na tabela de eventos, e se eu criar uma coluna onde eu vou armazenar qual que é a última data, né? A última data para cada uma das notas fiscais, isso já vai me ajudar bastante, porque depois eu vou poder pegar apenas quando, vou fazer um filtro, né, nessa tabela, e vou pegar apenas quando as datas forem iguais. Então, vou fazer aqui que vai ficar mais claro. Vamos lá. Vou criar então uma nova coluna calculada, que eu vou querer armazenar então, só repetindo, né? O que eu vou querer armazenar nessa coluna calculada? Quando a nota fiscal for 1, eu quero armazenar o valor, ó, a última data dela, que foi dia 4, aliás, dia 2, né? Dia 2. Quando a nota fiscal for 2, ó, a última entrega, né, a última ocorrência foi dia 6. Então eu vou armazenar o dia 6 nas duas linhas aqui da nota fiscal 2. A nota fiscal 3 só teve uma, nota fiscal 4 também. A nota fiscal 5 ó, teve 4 ocorrências. Ó. Eu vou querer armazenar então a data 15 do 2, né, para essas 4 linhas. Aí depois, o que eu vou fazer, né? Depois que eu tiver isso, eu vou fazer um filtro. Quando a data da ocorrência for igual a essa data que eu vou criar, eu posso filtrar então e eu vou saber qual que é o status, qual que é o último status, né? Então, vamos lá. Criar uma nova coluna aqui, nova coluna, que eu vou chamar de data última ocorrência. Data última ocorrência. Igual a calculate. Vou pegar então o máximo, a data máxima, né, da ocorrência. E aqui eu vou ter que considerar, né, apenas quando a nota fiscal for igual. Vou fazer um outro iterador aqui dentro, que é o filter, né? Eu vou iterar então e vou pegar apenas as linhas quando a nota fiscal for o mesmo número, né? Eu quero apenas pegar o máximo para a mesma nota fiscal. Eu não quero pegar o máximo geral da tabela, né? Eu quero que ele mude de acordo com o número da nota, tá legal? Então vamos lá. Eventos, vou filtrar a tabela de eventos, que é ela mesma, né? Então aqui eu estou com duas iterações, né? Porque a coluna calculada gera um contexto de linha, é um iterador, e a filter é outro, tá? Então, quando eu estou iterando aqui dentro da filter, eu estou iterando, eu estou varrendo novamente a tabela de eventos inteira, tá? Então, quando eu pegar aqui, por exemplo, ó, o número da venda, eventos número da venda, tá? Esse valor aqui vai ser referente à iteração interna, tá? E não a externa. Para quem trabalha com programação, né, é como se eu tivesse dois for, né, dois loops, um dentro do outro, tá? Esse é o interno. Como é que eu pego o externo, né, o valor externo, que é que é quando eu entro na coluna calculada, eu estou numa linha. Como é que eu pego essa linha? Tem uma funçãozinha que é a earlier, que vai fazer isso pra gente, tá? Então, fechar aqui, vou fechar lá também, e vamos ver. Ó, deu certo, né? Então, para a linha 1 aqui, a data da última ocorrência é dia 2, tá certo? Para a nota fiscal 2 é o 6. Vamos pegar a nota fiscal 5 lá, que tinha mais linhas. É a data 15 do 2, né?
que é essa aqui, ó, 15/2. Ele repetiu aqui, ó. Beleza? Essa funçãozinha earlier aqui eu acho meio confusa, eu prefiro usar o seguinte, ó, só para deixar mais claro. Se eu criar uma variável onde eu vou pegar a nota fiscal atual, ó, eu vou chamar de nota fiscal atual, igual a número da venda, e dar um return aqui, e eu vou substituir isso aqui então por nota fiscal atual. O que ele está fazendo? Ó? Na hora que ele entra na coluna calculada, tá? No cálculo aqui, ele armazena para mim então o valor, né, da nota fiscal, do número da venda, que é a nota fiscal. Então, quando eu tiver, por exemplo, ó, vamos supor que eu esteja na linha, nessa linha aqui, na linha onde a nota fiscal é igual a 3, tá? Ele vai armazenar esse NF igual a 3, aqui, NF atual igual a NF3, tá? E vai fazer aqui dentro depois uma nova iteração, varrendo toda a tabela de eventos novamente. E ele só vai trazer true, né? Só vai trazer verdadeiro, quando eu tiver o NF3 também, tá? Então eu acho mais claro quando a gente utiliza variáveis, eu acho que fica mais didático de explicar e também de entender. Vai dar o mesmo valor, tá? Não vai mudar nada. E com isso, então, eu consigo já posso fazer tenho duas opções aqui agora, né? Posso criar uma nova tabela calculada, filtrando apenas onde a data da ocorrência é igual à data da última ocorrência. Ele vai reduzir essa tabela aqui para 9 valores, né? Um para cada nota fiscal. Ou eu posso fazer isso direto via medida. Eu vou fazer direto via medida, então. Antes disso, deixa eu mostrar aqui o que a gente tem no visual, qual que é o objetivo, né? Para cada ocorrência, eu saber quantas notas fiscais que eu tenho, né, para cada um dos status. O que eu tenho aqui é a quantidade de eventos, que é uma contagem de linhas lá da tabela. Eu tenho 17 eventos, né? 6 mais 6 mais 5. 17 eventos para 9 notas fiscais. Então agora meu objetivo é criar uma nova medida aqui, que é a quantidade de notas, né? De acordo com o último status dela. Então vamos lá. Nova medida. Vou chamar de quantidade de notas fiscais estática, que eu vou fazer depois uma dinâmica, tá? Que agora eu faço o seguinte, ó. Um count rows. E aí aqui eu vou aplicar o filtro que eu comentei. Então eu vou lá na tabela de eventos e eu vou filtrar apenas quando a minha data da ocorrência é igual à data da última ocorrência. Quando eu fizer isso, né, quando eu tiver que os dois valores são iguais, ó, ele vai trazer para mim então 9 linhas nessa tabela, né, nessa filter aqui, vai me trazer 9 linhas. E quando eu fizer o count rows, ele vai dar 9, o geral, né? Porém aqui, para cada um dos contextos de filtro, ele vai quebrar esse valor. Então, se eu der um enter e jogar ali, vamos ver. Aqui, vou jogar aqui. Ó, geral eu tenho 9, né? Tenho 9 notas. E eu sei que 2 delas foram entregues, o último status é entregue, né? 4 delas, o último status é falta de pedido, aliás. E 3 delas, o último status é falta de tempo hábil. Beleza? Então isso é a forma estática, né? O que eu fiz? Eu fiz via coluna calculada. No momento que eu fiz criei essa última coluna, né? Ele está fazendo com base, então, no status atual, né? No último status. O que acontece, então, por exemplo, se eu vier aqui no relatório e colocar um filtro, por exemplo, de data de ocorrência, né? E eu quiser filtrar, será que ele vai calcular certo ainda? Não mais, né? Porque agora eu estou filtrando uma coluna ali, né? Da tabela. Porém, a minha quantidade de nota fiscal aqui é estática, então ele não está trazendo o valor realmente certo, tá? Eu só consigo fazer isso então de forma dinâmica. Então vamos lá. Agora, um pouquinho mais difícil, né? A medida dinâmica é um pouco mais difícil sempre. Então vamos lá. Quantidade de notas fiscais dinâmica igual a... Eu vou começar de dentro para fora, tá? Qual que é o objetivo aqui? É a gente ter... Se eu tiver... Vamos pensar aqui. Se eu tiver uma tabelinha onde eu tenho o número da nota na primeira coluna, né? Imagina uma tabela com 9 linhas, tá? Uma para cada nota fiscal. E a segunda coluna eu tenho o último status, ou seja, o status onde a data é a data máxima. Depois eu faço uma contagem dessas linhas, né? E eu tenho então a minha quantidade de notas fiscais, né? Por tipo de ocorrência, tá? Então, eu vou começar de dentro para fora aqui. Eu vou criar então essa tabelinha virtual. Vou fazer isso via add columns, tá? Então, a minha primeira coluna que eu falei, né, é
o número da nota fiscal, certo? Então eu vou ter 9 linhas, né? Então eu posso usar values, número da venda, tá? Isso vai me gerar então uma tabelinha com 9 linhas, uma coluna por enquanto. Qual que é a segunda coluna que eu quero criar? É a data máxima, tá? A última ocorrência, aliás, né? Desculpa, a última ocorrência. E a última ocorrência vai ser baseada na data máxima, beleza? Então vamos lá, última ocorrência, deixa assim. Essa é a coluna que eu estou criando, né? Eu vou fazer isso então com uma calculate também. Calculate. Se eu quero a última ocorrência, eu tenho que pegar então, por exemplo, eu tenho que ir lá buscar na tabela de eventos, né? A minha variável que é a ocorrência. Então, vou usar aqui um selected value, tá? Lá do código da ocorrência. Beleza? E quando que eu tenho que pegar isso, né? Eu tenho que pegar isso apenas quando eu tenho que selecionar esse valor, né, com base na data, né, com base na data da ocorrência, certo? Ou seja, com base na última data, né, na data máxima. Então, se eu usar a função lastDate, daquela coluna lá de data, né, data ocorrência, eu vou então, ó, deixa eu fechar aqui, fica mais claro agora. Eu vou conseguir então aqui pegar o evento, a ocorrência, o código da ocorrência, quando a data é a data máxima, tá? Para cada uma das notas fiscais. Beleza? Porém, aqui eu estou gerando uma tabela, né? Estou gerando uma tabela. E o que eu quero é gerar uma medida. Se eu fizer uma contagem de linhas disso aqui, então, será que dá certo? Vamos testar. Se eu fizer um count rows aqui por fora, e eu vou dar um tab aqui em tudo, né? Selecionar tudo, dar um tab e fechar aqui. O que isso vai acontecer? O que isso vai gerar será? Vamos ver. Vamos fazer por partes, tá? Se eu jogar essa medida para cá, ele vai dar 6, 5, 5 e 9. Não deu o mesmo valor, tá? Não deu o mesmo valor. O que aconteceu aqui? O que faltou, né? O que faltou a gente fazer aqui? Faltou a gente fazer um filtro aqui, né? Porque olha só o que aconteceu. Eu estou aqui com uma coluna que são as notas fiscais, né? E a outra coluna que é a última ocorrência. Beleza? Porém, para cada um dos contextos de filtro aqui, eu estou ainda estou filtrando a tabela de eventos para cada um dos contextos. E eu quero remover essa filtragem, né? Então faltou primeiro também eu fazer um all dessa coluna aqui, dessa tabela de tipo de ocorrências. Eu preciso eliminar o contexto de filtro aqui primeiro, tá? Então para isso eu vou ter que usar uma calculate dentro da outra. Então vamos lá. Vou usar uma calculate aqui. E aqui eu vou fazer o all tipo ocorrências. Vamos ver se vai dar certo agora. Não mudou nada ainda. Não mudou nada ainda. Porque faltou fazer outra coisinha agora. O que é essa outra coisinha? É um filtro. Eu tenho que fazer um filtro agora que eu tenho que considerar apenas. Eu removi o contexto de filtro, né? E agora eu tenho que devolver ele. Então, eu vou fazer um filter aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Filter. Deixa eu dar um tab aqui em tudo. Aí. Aqui. Deixa eu ver se estou no lugar certo. Não. Aqui volta. Aqui. Agora sim. Que é o seguinte. Essa última ocorrência, ó, tem que ser igual a essa aqui, ó. A seleção atual da tabelinha aqui que eu estou visualizando. Então essa coluna que eu criei, ó, eu só quero mostrar a quantidade quando essa última ocorrência for igual ao meu contexto de filtro aqui. Então vou usar um selected value de código da ocorrência, só que lá da tabela tipo ocorrências, tá? Porque o que eu estou usando aqui, ó, vem lá da tabela tipo ocorrências, ó, tá aqui, ó. Opa, eu cliquei aqui, ele vai dar problema ali. Deixa eu ver se vai dar certo, vamos ver. Opa, ele na hora que eu cliquei aqui fora, ele deu um enter na minha medida, né? E já arrumou ela. Então tá certo. Tá? Uma medida meio grandinha, né? Bem grandinha, na verdade. Mas é bem semelhante a um padrão que eu tenho, que eu descrevo no curso com mais detalhes, que é o padrão de clientes novos versus clientes antigos, tá? É bem semelhante. Então, essa aqui é a medida dinâmica que eu fiz através da criação de uma tabela virtual, né, com a add columns.
uma tabela virtual de duas colunas. A primeira coluna é o número da venda, tá? E a segunda coluna é a última ocorrência para cada uma das vendas. Aí depois eu faço um filtro, né? Eu quero apenas selecionar quando a minha última ocorrência for igual, por exemplo, a entregue, ou então quando for igual a falta de pedido, ou a falta de tempo hábil. E aí ele deu essa medida aqui dinâmica. Legal? Agora qual que é a diferença das duas, né? Se eu filtrar aqui, por exemplo, ó, vamos ver, os valores podem ser que sejam diferentes. Aqui deu igual, ó, aqui já deu diferente, ó. Ó, aqui também deu diferente. E o que está certo, na verdade, agora é a dinâmica. Porque ela está levando em conta, né, esse filtro aqui. Está conseguindo levar em conta o filtro, né? Ela, toda vez que eu faço um filtro aqui, ela recalcula qual que é o último status de forma correta. Enquanto a estática, não. A estática ela foi criada já levando apenas o último status, né, com base na tabela inteira, né? Não adianta eu filtrar aqui que não vai conseguir recalcular. Ela é estática, né? Tá legal? Recomendo quem for com dúvida nessa medida aqui para dar uma olhadinha no meu curso. Tem a aula lá de clientes novos versus clientes antigos. O curso de DAX avançado, tá? Na Udemy. Beleza? Um grande abraço e vejo você no próximo vídeo então.